noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos aguardando aí o pessoal entrar. Tudo bem, Rodrigo? Hoje nós vamos conversar um pouco com o Bruno, né? O Bruno tem uma grande experiência na parte de conversão de veículos, especialmente diesel. Nós vamos falar um pouco de como é que a gente pode potencializar ainda mais as plantas de geração de energia distribuída, né? Com essa alternativa. E olá, Daniela, muito bem-vinda. Daí eu ouvi um pouquinho a experiência do Bruno. O Bruno trabalhou em várias plantas já de biogás, de GNV, com abastecimento de veículos. Ele tem uma grande experiência aí na análise da eficiência energética, do biometano, né, do GNV, em particular nos caminhões, tratores, enfim, todos os veículos diesel, até mesmo motores estacionários, né. Olá, Lincoln, boa noite. Algumas pessoas a gente já conhece aqui, muito bem-vindo novamente. Então a gente vai passar um pouquinho por vários temas aí, né? Nas últimas lives a gente falou sobre estudo de viabilidade, depois a gente falou sobre substratos, falamos da comparação de solar com biogás, como é que se dá isso, e a ideia, a maioria das pessoas fala em concorrência, tal, o negócio não é concorrência, são fontes complementares, né? E agora a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre o biometano. Então, quando a gente vai olhando as integrações, muito obrigado por quem está clicando no coraçãozinho, ajuda aí o algoritmo do Google a convidar mais pessoas para a nossa live, né? Então, a ideia é um pouquinho a gente falar um pouco sobre a integração, né, do biogás, integração com solar, integração com novas fontes como o biometano, complementação, fornecimento industrial, fornecimento veicular, né? Como é que o solar, como é que o biogás, como é que o biometano, todas essas coisas se interagem, como é que a eficiência do projeto pode melhorar, do seu projeto. Muito obrigado aí pelos coraçõezinhos. Olá, Marcelo, tudo bem? E da ideia a gente falar um pouco sobre esse arcabouço de soluções, né? Estudando a viabilidade de um projeto de forma integrada. Então, a partir do momento que a gente consegue utilizar a energia solar para a compressão do biometano, consegue gerar energia solar para o fornecimento no horário diurno, biogás no período noturno, sobrou energia, joga para o biometano. Quer dizer, quando a gente fala sobre essa intercambiabilidade de soluções, de clientes, a gente tem um hedge natural de preço, é um negócio muito bacana, né? Olá, Marcelo, tudo bem? Então a gente vai agindo entre essas soluções de forma que a gente vai ganhando cada vez mais viabilidade financeira e segurança no projeto. Quando a gente tem uma grande dependência de uma única fonte, começa a ficar perigoso, né? Então, numa mudança regulatória, num problema que você tem técnico. Então, a ideia é ter esse hedge, é ter essa proteção para a gente ter uma viabilidade cada vez melhor do projeto, né? Queria falar para todos vocês que hoje, todo mundo que participa da live, a gente vai fornecer aqui uma coisa bem bacana. A gente montou o infográfico do biometano. Vou passar para vocês, se vocês quiserem entrar. É energi.com.br/biometano. Aliás, deixa eu confirmar se é biometano mesmo. E para vocês baixarem. Enquanto isso, o Bruno deve estar chegando aí. E daí a gente já vai falar sobre compressão de veículos com biogás, biometano. Eu vou passar o link já para vocês e daí vocês vão podendo baixar. Eu vou falar ao longo da live porque tem gente que entra no curso, né? Então é energy.com.br/infográfico-biogás. Aí se inscreve lá, a gente vai mandar esse infográfico para vocês, é bem legal. Mostra um pouco da dinâmica aí de como é que vocês podem usar o biometano, quais são as vantagens do biometano. Então, o Bruno já deve estar por aí. Deixa eu ver aqui, Bruno, você precisa aparecer aí e solicitar conexão comigo aqui para a gente conseguir participar junto dessa live. Deixa eu ver aqui se o Bruno já está por aqui.
Apesar que hoje a gente chegou um pouco mais cedo, né? São 8h04, na verdade, a live é 8h06. Então a gente ainda tem 2 minutos para bater um papinho. Mas o Bruno está chegando e a gente já vai esquentando. Então a ideia, pessoal, é a gente falar sobre essa diversidade que a gente tem na integração energética, né? Então quando a gente tem um resíduo, isso é dinheiro, é energia. Quando a gente tem biogás, isso é dinheiro, é energia, que pode ser convertido em energia elétrica. A gente pode utilizar o solar como uma fonte intercambiável nisso. E quando a gente tem o biometano, a gente consegue ir para a indústria, consegue ir para a parte de transporte, né? Você precisa solicitar para participar comigo aqui, Bruno. Daí eu já coloco você junto e a gente já vai conversando aí enquanto o pessoal está chegando. E deixa eu achar o nome do Bruno aqui. Então é um pouco disso. Olá, Anélio, tudo bem? O Anélio foi com quem nós conversamos na semana passada. Foi uma excelente conversa aí, batemos mais de 100 participantes, 100 pessoas assistindo a nossa live simultânea. Tivemos um recorde e por final acabamos perdendo a live de tanto que acabamos nos estendendo no prazo, né? E acabou, mas foi uma excelente live. Então a gente conversou com o Anélio, que mostrou aí um pouco do histórico dele, aí de mais de 20 anos na geração de energia elétrica, né? Com 7 biodigestores, mais de 35 mil animais. Então foi esse o bate-papo que a gente teve com o senhor Anélio. Olá, Rogério, boa noite, tudo bem? E daí nós conversamos à noite. Aí conversamos também com o senhor Ian Rages, que o Anélio inclusive é um amigo. O Anélio, o Ian Rages, ele trabalha com biometano também, geração de energia elétrica. Tem um biodigestor alemão, falou sobre a experiência dele. Agradeço aí pelos coraçõezinhos. Conversamos também sobre viabilidade, solar, qual a melhor fonte, substratos. Enfim, a gente vem passando por vários temas, né? E hoje a ideia é a gente falar um pouco com o Bruno a respeito de conversão de veículos, né? Deixa eu colocar o Bruno aqui. Oito e 7, a gente não pode se estender muito, porque da última vez a coisa foi triste. Estou aguardando o Bruno, ele já vai se conectar aqui. Fala, Bruno! Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Muito boa noite. Então, estamos aqui com algumas pessoas conversando, né? Só fazer a introduçãozinha, Bruno, que a gente vem conversando nos últimos meses aí com o pessoal é sobre o biogás, sobre solar, geração Sim, de energia, compartilhamento, geração de renda, projetos, né? E um dos temas sim, que sempre surge na questão do biogás é o uso do metano, né? Como a gente usa o biometano, né? E daí todo mundo vê falando aí da New Holland, trator, caminhão, carro, veículos, tal. E daí quando eu te conheci, que você começou a falar para mim sobre as soluções que você desenvolve, sobre o uso do bicombustível na conversão de caminhões, tratores e tal, eu fiquei muito interessado. A gente conversou um pouco sobre potências e tal. Eu inclusive tive na feira onde a Scania estava lançando o caminhão deles, o caminhão a GNV ou a biometano, né? O foco na verdade é um caminhão sim, caro ainda, né? Caro quando eu digo o que é caro na verdade que ele consiga se pagar com a economia no caso do GNV, do biometano, né? Mas aí a sua solução é muito interessante porque acaba não colocando um novo veículo na frota, mas você acaba convertendo os veículos que estão existentes na frota, ou seja, tratores e tal. Então eu queria ouvir um pouco aí da tua experiência, o que você tem feito, se você puder contar um pouco para a gente, Bruno. Pessoal, e agradeço a quem clicar nos coraçõezinhos novamente. Obrigado, viu? Pois é, uma boa noite a todos, né? Então, anda desenvolvendo esse projeto de conversão de qualquer motor diesel, né? Caminhões, a gente está trabalhando mais com a parte de caminhão, mas GNV ou metano, né? Nosso maior aqui é metano. Então,
Já temos empresas abastecendo, que a gente converte um veículo a diesel para um diesel metano. Então ele trabalha com uma porcentagem de metano, e isso traz para a empresa uma economia grande, uma economia bem, bastante coisa para a empresa, né? E tem a produção de energia também, em qualquer motor diesel a gente consegue botar um equipamento para poder trabalhar com o diesel. E também a gente consegue colocar em veículos automotores, veículos pequenos, né? A gasolina, a gente consegue estar colocando um equipamento para trabalhar 100% com o metano. O metano, Isso, isso daí a gente já biometano, conhece né? até, né? As pessoas que convertem os táxis, enfim, no biometano, né? Agora me conta um pouco de trator, caminhão, como é que seria? Quer dizer, você coloca o cilindro lá, isso você pode abastecer com GNV, com biometano. Se acabar o biometano, continua andando no diesel. Como é que funcionaria num trator, por exemplo? Como é que é isso, Bruno? O trator hoje, que o motor ciclo diesel, né? Não faz uma transformação do motor. Ele segue trabalhando normalmente com o diesel e ele tem um acréscimo do sistema de gás. Tanto faz ele abastecer num posto de GNV ou um posto de gás numa fazenda, né, que seria o biometano, ele trabalha com os dois juntos. Né? Então ele trabalha com fica trabalhando com. Tá cortando um pouco o meu áudio aqui. Estou te ouvindo, pode falar. Tá me ouvindo bem? Então ele segue trabalhando tranquilo com o metano, né? E daí, se você tem numa fazenda, por exemplo, você abasteceria os tratores e os tratores trabalham diesel ou gás, né? Se acabar o gás, ele continua andando no diesel normalmente, não tem nenhum Isso. impacto, né? Isso, aqui, a tua pergunta tinha cortado aqui. Isso, ele trabalha com o sistema, então está trabalhando com diesel. Ele foi lá, abasteceu o biometano, ele fica acrescentando no motor aquele biometano conjuntamente com o diesel, né? Então o motor ele segue trabalhando normal com o acréscimo. Não é uma coisa que nem o carro, ele está trabalhando com gasolina e vai para o biometano. Então ele segue trabalhando normal. Acabou o gás, segue trabalhando no diesel. Tá? É um sistema independente, ele trabalha junto, mas ele acaba trazendo uma economia para o veículo. Entendi. E quantos por cento que reduz do consumo do diesel se eu fizer essa conversão? Depende, é que a gente tem vários modelos, né? As configurações hoje são muitas nos motores. Então a gente tem um motor mais antigo aí, de um trator, que é um motor mecânico sem uma eletrônica. Aí seria uma porcentagem de gás, uma regulagem. Um motor mais moderno, teria tecnologia, aí seria outra regulagem, né? Depende. Eu consigo chegar a motores com rotação mais fixa aí, a 40%, 50% do aporte de gás. Mas isso vai depender de toda da aplicação do motor. Se é um trator, uma máquina, uma colheitadeira, por exemplo, trabalha numa rotação mais fixa, né? Isso, A gente consegue trabalhar com até mais gás. entendi. Então, quer dizer, eu consigo colocar o gás lá num trator, num caminhão, e consigo converter basicamente 50% do meu consumo em diesel para o biometano, né? E essa Isso. conversão, ela é complicada, é caro? Como é que se dá isso, Bruno? Tudo depende do veículo, né? A gente tem valores, eu tenho que avaliar. Por exemplo, um veículo hoje, um caminhão de estrada, eu tenho uma conversão que chega a R$ 20.000. Só que o que ele gera por mês, ele traz 3 a 3.500, depende do quanto que ele está rodando por mês, ele está trazendo a economia. Eu Sim, estou com um caminhão na estrada hoje de uma empresa no sul, e a cada 1.000 quilômetros ele está trazendo R$ 150 de economia, entendi. certo? Então, isso numa porcentagem de gás num caminhão eletrônico já.
Entendi. Então, Então, quer um dizer, se caminhão mais paga em antigo, às menos de vezes a gente um ano consegue no colocar. caso de um caminhão, né? Sim, sim. Depende do. Da Depende propriedade. certinho da configuração dele, até 4, 5 meses está pago Agora eu o entendo que investimento, né? caminhão tem Um muitos trator cilindros, né? seria. Um ca- O caminhão, bastante cilindro para autonomia, né? Hoje eu estou rodando com um caminhão com 100 metros cúbicos, ele está fazendo em torno de 700 quilômetros, junto com diesel, né? Entendi, Tudo vai depender da aplicação. E espaço físico, né? entendi. Hoje, num caminhão de estrada, nós dependemos de um espaço físico. Num trator, a gente não tem, por exemplo, um trator às vezes precisa de peso. Então, a gente coloca o cilindro no trator, tem espaço, não exige um cuidado. Cuidado não, cuidado tem sempre, né? Mas não exige uma colocação num local estratégico igual um caminhão de estrada, né? Agora, num trator, quer dizer, eu posso ter uma economia até na instalação, que eu não preciso colocar um monte de cilindro. O trator está ali do lado da propriedade, então, onde eu abasteço na propriedade, então eu posso economizar com cilindro pequeno, não gastando muito, né? Porque daí com isso eu tenho um retorno mais rápido do investimento, não é verdade? Exatamente. Exato. Consegue colocar, por exemplo, um cilindro no trator, tá todo dia, vai sair trabalhar à disposição, tá trabalhando dentro da propriedade, tu consegue botar um cilindro só. Eu tenho cilindros hoje de cilindro pequeno de 6 metros, 6 metros e meio, até cilindros de 25, 30 metros cúbicos. Entendi. Então vai depender da necessidade, né? Por exemplo, aquela geralmente o pessoal tem às vezes a caminhonete antiga, uma 6 cilindros, né? Então, a 6 cilindros hoje, a gente consegue botar o gás nela no funcionamento. A propriedade, às vezes, tem uma C10, aquelas caminhonetas mais antigas um pouco, né? Sim, Então, consegue botar em funcionamento, trabalhar 100% com biometano. entendi. Muito bacana. E uma outra pergunta, o que todo mundo se preocupa antigamente nos carros, né? Você colocava o gás Sim, e o carro ficava fraco, né? Então, a preocupação, hoje, é quando isso. você tem um trator, quer dizer, se eu fizer essa conversão, o meu caminhão, o meu trator vai ficar fraco e daí eu vou perder potência? Como é que é isso, Bruno? Não, é muita diferença de motor, tá? Um motor diesel, ele tem uma taxa de compressão do motor diesel que é muito mais alta. A taxa de compressão de um carro, até um carro, digamos, a álcool, um carro flex hoje, em torno de 10,5 a taxa de compressão do motor. E diesel, motores a diesel não são turbinados, em torno de 20, 21 taxa de compressão, mais antigo. Motores hoje, turbinado, faixa de 18 de taxa. E mais novos, os caminhões mais novos que estão saindo agora está com uma taxa mais baixa, mas porém são eletrônicos que têm uma pressão de diesel mais alta, por isso tem mais o poder de entrar no motor mais. Então, ele somando o diesel com o GNV, a curva de torque dele muda. Ele tem um torque máximo do motor em baixo giro. Então, se consegue trabalhar com o motor com uma rotação mais baixa, né? E isso acaba trazendo uma economia bem maior, tá? Tanto de Forçando diesel quanto menos o do gás, motor. né? Sim, então ele está trazendo a curva de torque dele em potência máxima mais em baixa rotação, Entendi. Bem tá? bacana. E, por exemplo, quando a gente tem uma fazenda, o ideal seria que talvez a gente conseguisse fazer um pacote, né? Então, se a gente conseguisse converter 10, 20 tratores, né? Ou 10, 20 veículos e tratores Sim, misturados do entorno, e que a gente fizesse um projeto de sim. biometano numa região, por exemplo. Então, sei lá, Santa Catarina, eu pego lá uma cidade específica, coloco lá uma central onde esses 10, 20 produtores podem compartilhar, abastecer seus veículos e prover essa economia, sem ter cada um a necessidade de ter um projeto de biometano, né? No Paraná, mesma coisa. Você vem conversando com o produtor, vem ouvindo isso, o que você tem sentido aí do mercado agro? O pessoal faz em granjas maiores, né? Então, já pelo investimento. Então, a gente tem um custo de investimento, lógico. Se tem o biodigestor, dependendo do que é o biodigestor, né? Eu vi comentar ali do seu Anélio, né? Sim, Seu Anélio tem a granja lá, então ele gera do esterco do porco, né?
Isso. Então ele tem bastante o biometano, É, o Anélio dependendo tem do 4 que mil é o metros gás. cúbicos por dia. Pois é, 4.000. Só que assim, o 4 metro mil. cúbico que ele tem, sim. Só que aí tem a classificação do gás, né? A gente tem que classificar. Então, as máquinas da filtragem ali, o pessoal que trabalha específico com isso aí, tem equipamentos que filtra 22 metros cúbicos por hora, tem outro de 40 metros cúbicos por hora. Então, além da filtragem, tem que ter um armazenamento, né? O armazenamento teria que ter pelo menos um banco pequeno de abastecimento na propriedade, para que ter agilidade no abastecimento. Senão teria que encostar, por exemplo, um trator ali e deixar comprimindo o gás direto no cilindro, entendeu? Sim. Então teria que ter pelo menos um banco de cilindros, né, dependendo do volume que se tenha, para poder abastecer, ter mais agilidade no abastecimento. Pelo que eu entendo, então a gente teria lá, por exemplo, um projeto de biogás que está produzindo continuamente, né? Então eu tenho um gerador de energia que está Sim, gerando energia continuamente. Eu posso criar uma linha paralela, passo pelo equipamento de filtragem de biometano, né? Desse equipamento de sim. filtragem de biometano passa pelo compressor que vai enchendo os cilindros. A partir do momento que meus cilindros estão cheios para abastecer, eu continuo gerando energia ali, né? Os veículos vão abastecendo à medida Sim. que os cilindros vão diminuindo a carga deles, o compressor novamente liga e vão enchendo os cilindros ao mesmo tempo. Acho que é mais ou menos assim que funcionaria, né, Bruno? Isso. Só que o posto de combustível tem um compressor de grande porte. Então seria o compressor tem uma produção mais baixa um pouco, então ele pode armazenar e abastece o trator, ou como ele pode deixar abastecendo. Aí depende da quantidade de veículos convertidos da empresa, né? Tudo vai do que for colocado. Eu primeiro queria te parabenizar, né? Agradecer aí todo mundo que participa conosco. O teu contato depois eu compartilho com todo mundo que estiver presente. Eu peço para o pessoal entrar no site energi.com.br, que é nosso site, barra, esqueci o endereço aqui, é muita coisa, peraí. Aí o pessoal abaixa lá. Então é energi.com.br barra infográfico traço biogás. Aí vocês preenchem lá e a gente manda para vocês essas fotos, toda o histórico e vou mandar junto o infográfico mostrando como é que funciona a dinâmica do biometano, né? Então a gente tem lá a produção de suíno, a produção de bovino, aves e qualquer resíduo orgânico que você tiver. Isso daí vai para dentro de um biodigestor que tem que ser desenhado, projetado, lógico. Você vai com isso ter uma estimativa de produção de biogás, né? O que é o biogás? Na verdade, o biogás é um gás onde ele tem aproximadamente 50% de metano, né? E esse gás ele pode ser usado diretamente nos veículos? Não, ele não pode ser usado diretamente. Esse gás ele tem que passar por um processo de purificação. Então, nessa purificação, que existem várias tecnologias, basicamente peneiras moleculares, membranas e lavagem, amina, uma dessas tecnologias você consegue purificar o seu biogás, chegando no padrão biometano, como se diz que é um padrão homologado pela ANP. Com isso, você vai ter 98 mais de metano nesse gás, e com isso você pode injetar no seu trator, no seu veículo livremente. A partir do momento que você tem essa característica no seu projeto, você pode registrá-lo ele na ANP. A partir do momento que o seu projeto é registrado na ANP, você tem direito a crédito de carbono chamados CBIO. Eles acabam de ser homologados pelo governo federal. Com isso, você tem direito a ver esse crédito de carbono e ter esse recebível. Inclusive, tem muitas empresas, como as distribuidoras de combustível, que elas são obrigadas a comprar esse CBIO. Então, quando você junta a receita do resíduo, né, ou do passivo ambiental que você está eliminando, junto com a energia que você está gerando, com o digestato que você está aproveitando na substituição do seu adubo, e agora com o biometano nos veículos, você acaba tendo um rol de atividades muito interessante para a sua propriedade, né?
É lógico que quanto mais veículos você abastece, mais barato vai ficar por veículo abastecido. Então é interessante você ter um de veículos, uma frota, ou que se junte com os vizinhos para você ter efetivamente uma forma de reduzir esse custo. Não é isso, Bruno? É isso aí. Até a gente trocou uma ideia aquele dia. Se o pessoal fizesse os produtores uma forma de alguma forma de cooperativa, né? Os produtores seria você juntar, fazer um investimento de uma classificação de gás, né? Sim. Para o abastecimento. Então, juntar aí alguns Acho que seria bem produtores, interessante. 5, 10 vizinhos, né? Se juntam, junta as máquinas Sim, agrícolas, daí você tem um puta projeto. Projeto bacana, que se viabiliza, que se paga, né? E não só um projeto apaixonado. Quer dizer, a gente tem que ter um projeto hoje que pague a conta. Vamos ganhar dinheiro com isso, né, gente? Então, Bruno, novamente, muito obrigado. Eu vou disponibilizar o link eu para todo agradeço. mundo. Compartilhe o seu contato com todo mundo, né? Quem quiser converter, enfim, veículos, tratores, diesel, converse com o Bruno. Ele está nisso há muitos Tranquilo? anos, né? Ele trabalha também com várias empresas em vários estados. Então, mesmo que você seja de Minas, Rondônia, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, fala com o Bruno que ele vai resolver o problema do seu trator. Isso aí. Não é isso, Bruno? Qualquer dúvida que o pessoal tenha, querer entrar em contato aí, a gente passa o contato tudo aí, né? Se tem alguma coisa ali Pode mandar no direct, daí a ele, gente encaminha. isso, do nome do slogan ali, né? Que eu tenho do Dias, né? Então, qualquer É dúvida que Tchê tenham, Motores, né, Bruno? é, Business e Dias System Truck, Entendi. tá? Esse é o nome do sistema. Então, qualquer dúvida que tenha, um tipo de motor, tipo de veículo, o que que precisa, qualquer coisa que precise tirar alguma dúvida aí, eu estou à disposição. Já trabalhei com carro, com caminhão, todo tipo de veículo aí, em vários anos para ter uma experiência maior aí, para saber o que que precisa num carro, o que que precisa num caminhão, o que que precisa num trator, né? São várias coisas que a gente tem para colocar um equipamento que funcione bem, Seguro, né? funcione e dê o resultado que o produtor quer, Isso. né? Seguro que traga o resultado, né? Não adianta o produtor está investindo, ele quer um resultado, então tem que trazer economia. A gente corre atrás da economia hoje, é um equipamento para trazer economia. Quem gera, por exemplo, tem um carro, hoje tem um novo, tem uma, uma caminhonete que trabalha dentro de uma granja, a gente coloca o sistema eu tenho um trator, tem um caminhão que puxa tudo, a gente consegue botar o funcionamento do mesmo sistema que funciona na rua com o GNV, funciona com biometano, então 100% para trabalhar. Agora eu vou fazer uma provocação aqui, Bruno. Então a gente pode também encher esses cilindros e levar para a indústria, não é? Por que não substituir o GLP? Eles estão pagando R$ 7, R$ 8 o metro cúbico com biogás comprimido, né? A concorrência É é um negócio. sempre. A concorrência é sempre saudável, né? É um belo mercado aí para se desenvolver. Parabéns, Bruno, pela solução e te agradeço Obrigado. novamente e a gente vai se falando aí. Tá bom? Certo. Vamos falando aí. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Então, por favor, se vocês quiserem receber o infográfico, vocês escrevem para energi.com.br esqueci de novo, infográfico-biogás. Qualquer coisa, manda uma mensagem no direct, manda teu e-mail e eu mando para vocês, tá bom? Então, obrigado novamente, Bruno, parabéns novamente, o pessoal te parabenizando aí pelo trabalho e até a próxima, pessoal. Tá Grande certo. abraço aí. Tá certo. Abraço. Boa Valeu, noite para todo Bruno. mundo. Obrigado.